Olha, hoje eu vou contar uma história, prometo que vai ser mais leve do que os dois últimos vídeos, apesar de serem extremamente necessários, e caso você não tenha visto, eu simplesmente me abri aqui, eu simplesmente desabafei. Tá lá, tá bom? Se você não viu, pode entrar aqui no meu canal, inclusive se inscreve, ativa aí o sininho para notificações, curte esse e todos os outros vídeos, tá bom? E me dá um feedback aqui, o que você tem achado, o que a gente pode melhorar nesses conteúdos, enfim. Mas hoje eu quero falar para você sobre a diferença de proximidade e de intimidade. Às vezes as pessoas moram debaixo do mesmo teto, estão muito próximas, mas não são íntimas. E acontece que no ano de 2015 eu conheci uma garota. E uma garota muito gente boa, muito legal, muito bonita, confesso a você que isso também me atraiu. Mas o nome dela é Victoria. E aí a gente se conheceu num contexto de vida. Ela tinha 17 anos de idade, eu tinha o quê? 21, 22, possivelmente isso. E a gente ficou muito amigo. Logo a gente ficou próximo. Muita coisa em comum, papos incríveis. Só que claramente, logo no início eu entendi que eu poderia ser próximo dessa pessoa, dessa menina, dessa minha nova amiga, mas não daria para eu ser íntimo dela. Porque nossos estilos de vida eram completamente diferentes naquilo que era muito crucial para mim. Eu confesso a você que já desde o início já tinha me atraído por ela, pensando, puxa, será que é só amizade ou tem algo a mais? Só que naquele contexto ela não era cristã, ela era uma brilhante jovem comum. Vivia o auge dos seus 17 para 18 anos, se preparando para morar fora do país, para estudar fora, para ter carreira musical. Nunca tinha pisado os seus belos pés na igreja, em nenhuma igreja evangélica, malemar católica. E eu já estava numa fase muito boa com Deus. Eu e minha família tínhamos vindo para Balneário Camboriú para abrir a igreja, estávamos com as primeiras células, os primeiros cultos no hotel. Minha vida com Deus já estava virando a página na minha vida com Deus, estava me tornando cada vez mais close friend de Deus. E eu me lembro que aquilo se tornou um conflito, porque os nossos estilos de vida eram diferentes. Quando você vai começar a conversar com uma pessoa, você começa a conversar com pontos em comum. E nós tínhamos muitos pontos em comum. Mas aquilo que nós tínhamos de diferença era crucial para definir se aquela proximidade ia virar intimidade. Já ouviu falar em julgo desigual? Julgo desigual não é só um crente se relacionar amorosamente com uma descrente, mas em todas as áreas da vida. É julgo desigual. Então a gente era próximo, mas não éramos íntimos. Até que chegou um dia onde ela aceita um dos nossos inúmeros convites para fazer parte de uma célula, para ir a um culto. E ela tem uma experiência com Deus muito profunda. E aquilo que a gente tinha em comum, a gente vai acrescentando outras coisas. Por quê? Quando ela não ia à igreja, ela me via como um refúgio. Ela conseguia desabafar comigo sobre aquilo que ela estava vivendo, aquilo que ela estava passando, mas eu não conseguia desabafar com ela, porque ela não ia entender o meu contexto de vida. Até teve um dia que eu falei para ela que eu tinha prazer na Bíblia. Às vezes essa menina riu de mim, tirou sarro de mim, tirou sarro na minha frente, nas minhas costas, ficou falando, aquele menino é doido, ele sente prazer com a Bíblia. E eu falei para ela, um dia você vai entender o que eu tô falando e você também vai sentir prazer numa leitura bíblica. E hoje ela sente. Bom, mas quando ela se tornou cristã, a gente começou a ter muito mais em comum. Compartilhar de experiências com Deus, compartilhar de textos bíblicos, compartilhar de vontades, de anseios e tudo mais. E ali a gente começou a não só ter proximidade, aí sim nós passamos a ter intimidade. Logo nós começamos a orar, logo
essa intimidade aumentou para uma intimidade de namoro. Logo, essa intimidade de namoro aumentou para uma intimidade de noivado. E logo, essa intimidade aumentou para, enfim, casados. E aí, passando a ter o melhor e o maior nível de intimidade, o close friendship mais intenso que um homem pode ter, que é com a sua esposa. Uma mulher pode ter, que é com o seu esposo. E eu estou falando isso por quê? Porque, claro, te aproximar aqui, a gente é close friend, né? A gente conta histórias e tudo mais. Então essa é uma das melhores histórias que eu posso te contar da minha vida. Mas há um princípio muito forte nisso, de que nem toda proximidade significa intimidade. E com Jesus era da mesma forma. Quando a gente olha o nível com Jesus, a gente via que ele tinha a multidão, aquela galera que andava próximo dele, que teve acesso a milagres, que teve acesso a curas, que teve acesso, talvez, a ver a pesca maravilhosa de perto, ou a comer do pão, da multiplicação dos pães e dos peixes. Imagina que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando o tempero desse pão, desse milagre da multiplicação. Fico imaginando o tempero desse peixe, né, servido por Jesus. Mas essa multidão, ela se contentou com isso. Dentro disso ainda nós vimos que Jesus tinha multidão. Até anotei aqui para não esquecer. Tinham os religiosos. Os religiosos passaram a ter conversas mais íntimas com Jesus. Inclusive, não sei se você sabe, mas João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, foi dito a um religioso chamado Nicodemos. Era um diálogo próximo de Jesus. Tinha proximidade, mas não necessariamente intimidade. Então, multidão, religiosos, aí sim, tinham a categoria, vamos dizer assim, de discípulos. Aí os discípulos, eles tinham não só a proximidade, mas tinham a intimidade. E essa intimidade é aquilo que nós estamos buscando através desse close friends. Então, inclusive a Bíblia mostra que Jesus não tinha só 12 discípulos. A Bíblia narra momentos onde Jesus conversava mais profundamente com mais pessoas. Inclusive, Jesus envia 70 discípulos para o campo missionário, para aquela primeira experiência ministerial. Então, Jesus tinha mais discípulos. E dentre dos discípulos ainda havia uns mais próximos e assim por diante. Então, o que eu quero dizer para você é que talvez hoje você está na multidão. Talvez hoje você faz parte dos religiosos. Mas existe um nível ainda mais profundo. E assim como um nível de intimidade, de um relacionamento, de casamento, não surge da noite para o dia, também é assim com Deus. Mas o primeiro passo precisa ser dado. Qual vai ser o passo que você vai dar hoje em relação à intimidade com Deus? Rumo a essa intimidade com Deus. Talvez você é próximo, mas Deus quer que você se torne íntimo de Deus. E eu quero deixar apenas um versículo para você, que é: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Lugar de intimidade é lugar de deleite, é lugar de prazer. Você pode sim ter prazer na Bíblia, como um dia eu falei para Vicky que eu tinha. Você pode ter prazer na oração, você pode ter prazer no adorar ao Senhor, mas enfim, o caminho de intimidade, o caminho close friend é um caminho de prazer na presença de Deus. Que você possa ser essa pessoa que tem prazer na presença de Deus. Não apenas próximo, mas íntimo de Deus. Close friends, temos um compromisso marcado. No próximo vídeo, quero continuar falando com você a respeito desse caminho de intimidade com Deus. Deus te abençoe.